Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 28 de junho de 2011. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 39ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 28 de junho de 2011, moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho com o projeto Gol de Placa. Projetos de lei complementar do Executivo Municipal cria o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município e institui o Fundo Municipal para atender suas despesas, dando outras providências. Projetos de lei do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES através do Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Não lê? Foram retirados os projetos de lei. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Abertura do portão da Policlínica Silvia Henrique Brown às 4 horas da manhã. Recuperação do asfalto da rua Nicolas Iese, bairro Suíço. Recuperação da rua Norte Hamburgo, Muri. Recuperação da rua Sara Brown Brownes, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Recolocação de placas de sinalização pare na esquina da rua Prefeito José Eugênio Miri com o doutor Ernesto Brasílio. Aumento do efetivo de linhas de ônibus para a localidade Vargem Alta, recapeamento asfáltico em Vargem Grande, retirada de entulhos da rua Jacude, Cordoeira, limpeza e capina na rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria, limpeza e capina no bairro Jardim Califórnia, operação tapa-buracos na rua Visconde de Itaboraí, Brownes, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, asfaltamento da rua Beira Rio, Jardim Califórnia, colocação de guarda-corpos na ponte que dá acesso ao canto do Riacho, Jardim Califórnia. Limpeza e desobstrução das barreiras no bairro Village. Drenagem de uma nascente na rua Minas Gerais, Olaria. Operação tapa-buraco nas ruas do distrito de Rio Grandina. Operação tapa-buraco nas ruas do centro de Conselheiro Paulino. E operação tapa-buraco nas ruas do bairro São Jorge. Comunicações do prefeito afastado Heródoto Bento de Melo, comunicando a necessidade de continuar afastado das suas funções de prefeito municipal em função de tratamento médico pelo prazo de 60 dias a partir de 25 de junho de 2011. Agradecimento da Fábrica de Rendas ARP, agradecendo a homenagem recebida em 21/6 pelo centenário desta empresa e pela participação do conselheiro Peter Július ARP na implantação da eletricidade no município de Nova Friburgo. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, como conhecido por vossas excelências, nossa pauta está trancada e na última semana o presidente vereador Luciano, ocupando a presidência desta casa, admitiu dentro do expediente desta sessão a leitura de um manifesto que foi enviado a esta casa pela Comissão de Negociação dos Interesses dos Motoristas da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Acredito que todos os vereadores também já tenham recebido cópia desse manifesto. E como o presidente, na última sessão, acolheu este manifesto, nós iremos fazer a leitura sem necessidade da deliberação do plenário, mas, lembrando aos senhores vereadores que, infelizmente, nós não poderemos discutir o manifesto por motivo da nossa pauta estar trancada. Então, nós faremos a leitura, para conhecimento de todos, e nas outras sessões subsequentes, é lógico que os vereadores terão direito aí a discutirem esse manifesto. Mas, lembrando, inclusive, que nós estamos recebendo aqui hoje no nosso plenário membros que foram responsáveis pelo envio desse manifesto à nossa casa. Comissão de negociação dos interesses dos motoristas da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Ofício 01/11. D. Comissão negociadora, motorista da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Para Câmara Municipal de Nova Friburgo, senhor presidente da Câmara.
Cópia do documento enviado à excelentíssima secretária de Saúde, senhora Jamila Calil. Pedimos que seja feita a leitura. Assunto: reivindicação por melhoria salarial e das condições de trabalho. Nova Friburgo, 21 de junho de 2011. Vimos, por meio deste, reivindicar a melhoria salarial e das condições de trabalho da classe dos motoristas de ambulância e dos motoristas de veículos leves. Os mesmos, dentro do que lhe é de direito, reuniram-se e elegeram uma comissão negociadora. Comissão é formada por corpo de motoristas concursados. Essa comissão é que representará a classe e defenderá seus interesses. Neste documento, vem a seguir a nossa lista de reivindicações. Julgamos todas elas necessárias e imprescindíveis, pois do que pode vir a ser prejudicar a saúde e pôr em risco a integridade física e moral dos funcionários. Acarreta, consequentemente, em uma queda de qualidade do serviço prestado à população de Nova Friburgo. E elas são: aumento de 80% sobre o salário. A nossa classe não recebe um aumento salarial desde o ano de 1999. Desde então, o salário mínimo vem recebendo reajustes anuais e, consequentemente, nosso salário ficou defasado. Em 2000, nossa classe recebia R$ 339,75, o equivalente a 125% a mais do que o salário mínimo vigente, de R$ 151. De 2000 a 2011, o salário mínimo recebeu um reajuste de mais de 260% e o nosso salário recebeu apenas mais 60%, quer dizer, uma defasagem aproximada de 200%. E mais, tivemos uma redução da porcentagem de insalubridade para 20%, que era de 40%. Hoje, o motorista de ambulância recebe R$ 445, mais os 20%... Hoje, o motorista de ambulância recebe R$ 545, mais os 20% de insalubridade. E o motorista de veículo leve recebe exatamente apenas um salário mínimo, sem insalubridade. Se estivéssemos recebendo na mesma proporção daquele momento, nosso salário seria hoje de R$ 1.223,10 aproximadamente. Ao passar desses 11 anos, outras classes receberam reconhecimento e reajustes salariais e, nesse momento, pedimos que o mesmo fosse feito por nós, haja vista que todo o funcionamento dessa estrutura depende diretamente do nosso serviço, serviço este que sempre foi prestado com eficiência. O salário pago à nossa classe não está baseado em piso algum, também não é o que os sindicatos diversos das classes recomendam, tornando-o um dos, se não for o mais baixo salário pago por prefeitura do Estado. Aumento do valor da diária para R$ 80. A diária vigente é de R$ 37,50. Esse valor não é reajustado há 10 anos. No ano de 2003, houve um decreto que alterou esse valor para R$ 60, mas que nunca foi repassado. Hoje o valor dessa diária está defasado. O gasto que o motorista tem com alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde, é maior do que o valor da diária, sem contar que o motorista viaja várias vezes na semana e só recebe esse valor 45 dias após. Uniforme e identificação. Hoje, nenhum motorista da Fundação Municipal de Saúde possui uniforme e a padronização é essencial para a excelência do serviço. É desconfortável para o motorista estar no exercício de suas funções e correr o risco de ser barrado em alguma instituição ou não recebido pela própria população por falta de uniforme e identificação. Pela própria população, pela falta de uniforme de identificação. Curso profissionalizante necessário, custeado pela Fundação Municipal de Saúde. Para o transporte de emergência, é necessário alguns cursos de especialização. Então, é necessário que os motoristas se adequem a estas normas fazendo esses cursos. Pedimos à Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo que arque com os custos desses cursos para que o motorista possa estar cada vez mais preparado para agir em situações extremas e para que a população friburguense se beneficie de um melhor serviço. Manutenção periódica e preventiva dos veículos. No momento não existe manutenção periódica ou preventiva dos veículos. Os veículos circulam até apresentarem defeito. Aí sim é providenciado um conserto ou não, dependendo de outros fatores que não nos diz respeito. A manutenção periódica preventiva visa minimizar
custos maiores posteriormente e inconvenientes, com reboques de carros, deslocamento de motoristas, além de conservar a integridade física dos passageiros, funcionários e pacientes. Recuperação total dos veículos sem condições. É extremamente necessário que alguns veículos sejam totalmente reformados e ou que passem por uma revisão completa. Que os veículos passem pela vistoria obrigatória anual do DETRAN. Os veículos não passam pela vistoria obrigatória do DETRAN. E essa vistoria é o que seria mais uma garantia para os funcionários e pacientes de que temos em nossas mãos um equipamento em perfeitas condições para um manuseio seguro. A aquisição de nova frota. Além do péssimo estado de conservação da frota atual, a mesma não é suficiente para atender a todos os setores que estão sob o poder da Fundação Municipal de Saúde. É corriqueiro o fato de não haver veículos suficientes à disposição para atender as necessidades da unidade de saúde. Alojamento e alimentação para os motoristas de plantão 24 horas e os de viagem. Hoje, os motoristas que fazem um plantão de 24 horas não possuem um lugar de repouso dentro das unidades de saúde. Os motoristas ficam à disposição durante esse tempo sem um lugar adequado para espera. Eles precisam ficar dentro dos veículos, vagando pelas unidades ou improvisando lugares para descansar ou dormir, como no caso da unidade de São Pedro, onde motoristas dormem sobre papelões e colchonetes providenciados pelos mesmos, colocados diariamente sobre o chão. Sobre a alimentação para os motoristas de viagem, pedimos encarecidamente que seja novamente disponibilizada pelo Hospital Municipal Raul Sertã. Há tempos atrás, o café da manhã era servido aos motoristas que começavam seu turno e logo em seguida partiam para a viagem, mas hoje não mais. Ao motorista que retorna de viagem, também não lhe é servido jantar este que o hospital já está fornecendo aos demais funcionários naquele exato momento. O motorista parte em sua viagem sem café da manhã, quando retorna não recebe o jantar e tem que arcar com seu almoço durante a viagem para receber um reembolso em forma de diária 45 dias após. Pagamento das 32 horas mensais realizadas pelo motorista plantonista e que não são pagos. Os motoristas do CTU trabalham no sistema de plantão 24 horas por dia plantão, concluindo 48 horas semanais, quando na verdade precisaria apenas de 40 horas semanais para cumprir sua jornada de trabalho. Durante o mês, ele acumula 8 horas extras por semana, totalizando 32 horas mensais a mais não pagas pela Fundação Municipal de Saúde. Pagamento de salubridade / periculosidade não paga aos motoristas de veículos leves. Os motoristas de veículos leves, mesmo quando não estão em desvio de função, em vários de casos se expõem a situações de risco, tantos quanto ao contato com material nocivo que é transportado em sua responsabilidade, as cargas de grande valor, como remédios, e quanto ao transporte de pacientes até sem diagnóstico prévio algum. Contratação de motoristas para preenchimento do quadro. O número de motoristas no nosso quadro hoje é insuficiente para todas as unidades de saúde, para que todas as unidades de saúde sejam atendidas de uma forma, no mínimo, razoável. A população é quem sofre diretamente com essa situação, quando precisa desses serviços, e o setor de transporte nada pode fazer. A contratação de funcionários deve acontecer, obviamente, junto à aquisição de nova frota de veículos. Pagamento de diárias na realização do evento. Que o pagamento de horas extras realizadas em eventos sejam pagas em forma de diária, já que a hora do funcionário é um valor insuficiente de R$ 3,20 aproximadamente. Contratação de maqueiros para a central de ambulância e unidade que possuem ambulância. A central de ambulância não possui maqueiro, por isso é que em toda a remoção realizada por ela, um motorista precisa realizar o serviço de maqueiro para que a ação possa acontecer.
Exceto o Hospital Maternidade, as unidades de saúde que possuem ambulância não possuem esse profissional maqueiro. Vou pedir a ajuda do segundo secretário para terminar de ler o documento. Disponibilização de ambulância e outros veículos para as UBS, Policentro, Polinorte e Caísca. Os motoristas ficam constrangidos com uma situação a que, teoricamente, não lhes diz respeito. No Centro de Saúde Silva Henrique Brown, por exemplo, não possui veículo leve e nem ambulância à disposição. Por isso, toda vez que essa unidade precisa de alguns serviços, favores são pedidos aos motoristas que por lá passam, mas que, em muitas oportunidades, não podem ser atendidos, criando uma situação de desconforto entre os motoristas e chefia local. Seria interessante também que não só no Centro de Saúde Silva Henrique Brown, como no Centro de Atenção Túnica Açúcar e na unidade Valdir Costa, Polinorte, seja disponibilizado um veículo leve para que a ambulância e seus motoristas não precisem fazer outros tipos de serviço, como, por exemplo, entrega de expedientes, deixando as unidades, nesse momento, sem possibilidade de atender a uma emergência. Suporte de enfermagem no transporte de pacientes para fora do município e na realização de eventos. Requeremos a presença de uma equipe de enfermagem no veículo durante as viagens para fora do município e na realização de eventos, já que o motorista não é um profissional habilitado a tomar providências médicas caso o paciente tenha algum tipo de complicação. Extinção de desvio de função. É exigido neste item que o motorista, em hipótese alguma, seja forçado a realizar tarefas de outras funções ou cargos, assim como também é exigido que nenhum outro funcionário realize as ações do motorista. Do acompanhamento de um responsável de setor nas viagens que se faça necessário. Em alguns casos, o motorista é obrigado a fazer serviço de office boy e sendo assim, acaba prejudicado no seu serviço. Por exemplo, quando a Fundação Municipal de Saúde envia documentos a ser entregue na Rua México, cidade do Rio de Janeiro, nenhum responsável dos documentos acompanha o motorista na viagem, sendo que nesta rua é impossível fazer estacionamento do veículo, tornando o trabalho do motorista mais complicado, tendo que estacionar a certa distância do local desejado e se locomover até lá. Outro exemplo é quando o motorista viaja ao Emório para trazer fator para o nosso Hemocentro. Acaba sendo obrigado a assinar documentos de responsabilidade sobre a carga. Um funcionário do Hemocentro seria a pessoa indicada a assinar essa documentação. Como gratificação sexta natalina. A sexta natalina é apenas uma gratificação, um reconhecimento do serviço prestado durante todo o ano. Essa é uma prática comum em outros setores da Prefeitura. Outras prefeituras e também empresas privadas, em 2010, os funcionários receberam um mísero panetone. Sendo assim, nada demais é justo essa carta de reivindicação, onde fica evidenciado que o funcionário encontra diariamente uma série de dificuldades para exercer suas atividades, em respeito à população e paga seus impostos e que nenhuma responsabilidade tem sobre esses fatos. Nós continuamos trabalhando e, dentro do possível, fazendo o melhor, agindo com amor, carinho, respeito a quem precisa. Essa comissão faz um requerimento à excelentíssima secretária de Saúde de Nova Friburgo, senhora Jamila Calil, que convoque os funcionários dessa classe e o excelentíssimo prefeito em exercício de Nova Friburgo para uma reunião onde possamos dialogar sobre esses tópicos e chegarmos a um consenso. Essa comissão espera receber uma resposta em até 96 horas de dias úteis a contar do recebimento deste documento, na certeza de que seremos bem recebidos e da solução dos problemas apresentados. Agradecemos desde já
pela atenção a nós dispensada. Sem mais pelo momento, motoristas da Fundação de Saúde de Nova Friburgo. Bem, portanto, Senhor presidente, tem a assinatura dos membros aqui que eu vou ler. Assinam membros da comissão: Assis Bessorte de André, Albino Salvador Navega da Silva, Darlan Lisboa Costa, Schneider Schmidt, Simone Freitas Pereira. pois não. Então, lido aqui o manifesto da comissão, a gente torce aí, né, com certeza que a Câmara, os entendimentos sejam mantidos o mais rápido possível. Pois não, só manifestando que, como a nossa pauta está trancada, infelizmente, nós não poderemos deliberar sobre esse assunto, o que pode ser na próxima sessão. Pois não, vereador. Senhor presidente, o comunicado, eu não sei se já foi feito, que nós recebemos uma ligação informando do falecimento do Dr. Paulo de Souza Cordeiro, ex-deputado estadual, secretário também da Prefeitura de Nova Friburgo e pessoa muito relacionada na cidade de Nova Friburgo. E nós lamentamos, segundo as informações, faleceu em São Paulo. Exatamente, vereador. Nós também recebemos o comunicado, iríamos fazer logo em seguida. O que chegou à mesa diretora realmente foi o falecimento do senhor Paulo Cordeiro. A gente lamenta o fato e, nesse momento, com certeza, esta casa é solidária com toda a família Cordeiro. Nós iniciaremos a nossa ordem do dia com a discussão dos projetos de vetos do Executivo Municipal. Nós temos 3 vetos que estavam trancando a nossa pauta, foi liberado já os pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, de modo que já estão aptos a entrarem em discussão e posterior votação. Vou iniciar aqui pelo veto número 10.478/09, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura e comunicar ao plenário. Nesse momento, vou passar a presidência ao vereador Luciano Faria, que dará prosseguimento à sessão. Como também é sabido por todos os vereadores, estamos recebendo hoje em Nova Friburgo a visita do ex-prefeito de Gramado, que virá fazer uma palestra para toda a sociedade de Nova Friburgo, e fui convidado como presidente da casa para fazer parte desse momento. Acho que é importante, uma experiência que deu mais do que certo. Hoje a cidade de Gramado é uma cidade conhecida no cenário internacional, e acredito que será uma experiência muito interessante para Nova Friburgo, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então, vou fazer parte desse evento agora a partir das 20 horas, de modo que eu passo a presidência ao nosso vice-presidente, vereador Luciano Faria. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar o ensejo para fazer uma comunicação com relação ao evento que vai acontecer no dia 29, amanhã, também no dia 30, quinta-feira, no dia 1º, sexta-feira. O Papo de Responsa, que é uma entidade formada pela Polícia Civil e também por membros do AfroReg, virá a Nova Friburgo para ministrar conversas com professores na quarta-feira no Colégio Anchieta, às 19 horas, aproveitando para convidar todos os professores e educadores que queiram ir, estão convidados para poder ouvir essa conversa fantástica sobre a situação da violência, das drogas. Inclusive, contará com a presença do comando da Polícia Militar de Nova Friburgo, para poder prestar também informações sobre a situação das drogas no município. É exatamente num trabalho preventivo. Na quinta-feira, pela manhã, às 10 horas da manhã, no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Dores, haverá a primeira rodada com os estudantes das escolas privadas. À parte da tarde, na mesma quinta-feira, dia 30, nós teremos a primeira rodada dos estudantes da rede pública, tanto do município quanto também do estado. E na sexta-feira também se repete, também no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Dores, às 10 da manhã, para mais colégios da rede privada e à tarde para os demais colégios da rede pública municipal e estadual. Estão envolvidos nesse evento, e já agradecendo, o Colégio Nossa Senhora das Dores, que vai ceder o espaço do seu ginásio,
o CEP, o Simpro, o Colégio Anchieta, que vai ceder o seu teatro para a reunião, para a palestra com os professores amanhã, a Polícia Civil, através do Papo de Responsa, também da delegacia local, a Polícia Militar, através do comandante Marcelo Freiman, muito atencioso com relação à causa, também aos membros que compõem o PROERD, o Programa da Polícia Militar de Combate às Drogas e à Violência, a concessionária Águas de Nova Friburgo, que também está apoiando o evento, o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, que também tem feito um trabalho fantástico através do seu presidente Jorge, né? Realmente o diretor do colégio Dom Pedro, lá na subida do Cordoeira, a Secretaria Municipal de Educação, através do secretário Marcelo Verli, a churrascaria Chimarrão, que está dando todo o apoio também, e a Coordenadoria de Estado, através da mobilização das escolas estaduais, além de outras entidades, né, do Girassol, também do Conseg, que são entidades parceiras no processo de segurança da cidade. Então, reforçar o convite à população de Nova Friburgo, imperdível Papo de Responsa e o AfroReg, que é um trabalho fantástico. Eles estiveram aqui presentes na audiência pública do dia 23 de maio, que foi fantástico, que teve uma repercussão muito boa, com impacto muito grande na cidade do Rio de Janeiro, inclusive em Brasília. Então fica aqui esse registro, senhor presidente, reiterando esse convite à população de Nova Friburgo, aos professores, aos pais e, sobretudo, aos estudantes. É uma causa realmente séria, com o aumento da demanda de droga e a apreensão de droga também na nossa cidade, e o aumento também da violência. Então agradeço aqui o tempo para poder fazer esse registro do Papo de Responsa. Pois não, vereador, não está aí incluído nos apoios e patrocínios, mas com certeza a nossa casa apoia, né, através de Vossa Excelência e dos outros vereadores, com certeza participarão desse evento, mas é uma causa nobre e com certeza a Câmara faz parte, é integrante. Senhor presidente, a casa já está naturalmente no processo, porque tudo brotou de uma audiência pública, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores e que teve todo o apoio e suporte por parte da presidência, por Vossa Excelência. Então a casa naturalmente já está contemplada e na atividade será mencionado o trabalho da casa nesse sentido, com certeza, no sentido de promoção da audiência pública. Eu parabenizo Vossa Excelência aí mais uma vez pela iniciativa, vereador. Vou passar então a presidência do vereador Luciano, né, pedindo licença aos senhores vereadores e com certeza na próxima sessão poderei trazer informações, né, dessa palestra. Vou passar então a palavra ao vereador Isaac Deman. Presidente, antes da saída de Vossa Excelência, eu Pois não, queria né? encaminhar à Secretaria o projeto de lei 10.746 de 2011, de autoria do Executivo Municipal, que institui o adicional de penosidade aos servidores da Guarda Municipal e aos agentes de trânsito da autarquia e dá outras providências, solicitando a inclusão em pauta na próxima sessão. Pois não, vereador. Com a licença de todos, então. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e demais excelentíssimos vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal número 3.920, de autoria do excelentíssimo vereador Isaac Demani, decidi vetá-lo parcialmente, especificamente o artigo 7º, pelas razões adiante expostas. Entendo, senhor presidente, que a disposição contida no dispositivo objeto do veto, artigo 7º, é inócua, haja vista que mera lei autorizativa não supre data vênia a necessidade de lei específica dispondo sobre a concessão de incentivos fiscais em observância ao disposto no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição da República, in verbis. Aspas, artigo 150, omissis, parágrafo 6º, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, G, fecha aspas. Ademais,
desnecessária a existência de dispositivo legal que autorize o Poder Executivo a fazer algo para o qual não dependa de autorização legislativa, como é o presente caso, em que absolutamente despicienda a existência de norma que autoriza a remessa diante do projeto de lei municipal a essa honrosa Casa de Leis, com o desinterado de conceder incentivos fiscais. Se a mera autorização legislativa não supre por si só a exigência de lei específica contida no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição da República, se o Poder Executivo não depende de autorização legislativa para remeter ante projeto de lei específica que tenha como escopo a concessão de incentivos fiscais, obviamente a disposição contida no artigo 7º se afigura inócua. O órgão especial do Tribunal de Justiça de nosso Estado já pacificou sua jurisprudência no sentido de inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar de conteúdo meramente autorizativo. Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes em verbos, que eu vou ler apenas um. Ação direta de inconstitucionalidade, primeira emenda, desembargador Silvio Capanema, julgado em 19/9/2006, órgão especial, representação por inconstitucionalidade, lei autorizativa. Declara-se a inconstitucionalidade de lei que autoriza o Executivo a construir e instalar um busto de Dom Helder Câmara na avenida do mesmo nome, vício formal e material. São essas, excelentíssimo senhor vereador presidente e demais eméritos parlamentares, as razões jurídicas que me conduziram à decisão de vetar parcialmente o projeto de lei em referência, mas especificamente vetar o artigo 7º em defesa dos preceitos constitucionais referidos no precedente jurisprudenciais acima transcritos, na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada consideração e distinto apreço a Vossa Excelência e os demais membros desse Poder Legislativo. Respeitosamente, assina Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito. O projeto de lei teve parecer favorável à manutenção do veto, com acompanhamento dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, inclusive acompanhando também, senhor presidente, o parecer da CCJ, com a minha concordância, tendo em vista que o projeto de lei que recebeu o veto apenas no artigo 7º é de minha autoria. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão. Senhor presidente, só um esclarecimento, é um projeto de lei de minha autoria que cria o selo Empresa Amiga do Adolescente Aprendiz. É um projeto de lei muito importante e recebeu esse veto que eu tive que concordar com as razões do procurador do município, que, na verdade, poderia contaminar de inconstitucionalidade o projeto de lei. No mais, fica mantido no bojo, no objeto, o projeto de lei, não há nenhuma implicação na manutenção do veto, como foi proposto pelo excelentíssimo senhor prefeito. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação. Pois não, vereador. Votação nominal. Está chegando. Iniciar pelo vereador Manel Martins. Contra ou a favor, vereador? Favorável. Vereador. Favorável ao veto. Pois não. Vereador Renata Birrana. Desculpe, vereador. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável com breve declaração de voto, senhor presidente. É incrível um projeto que tem a concordância do autor, tem consenso, ficar travando a pauta da casa. Projeto que há uma concordância, um projeto que, tanto esse quanto tem projeto meu também, travar a pauta da casa. Se fosse um projeto de grande polêmica, um projeto que gerasse uma querela muito grande, tudo bem. Mas um projeto que houve uma concordância, a CCJ também toda concordou com o veto parcial, nós estamos votando também favorável, e um projeto que travou a pauta da casa, impedindo outras discussões de temas tão importantes nesse momento que nós estamos discutindo. Meu voto é favorável com essa observação.
Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a declaração de voto. Eu lamento muito a posição do vereador Edson Flávio, que não deve saber a quantidade de trabalho que tem a CCJ e o trabalho que é a análise de um veto. Um veto, para ser analisado, ele precisa ser fundamentado. E não, na questão aqui, não é um veto, são 3 que chegaram no mesmo dia. E o que ocorre é o seguinte: esses projetos estavam prontos para votação na última sessão. A secretaria, através da mesa, a mesa entendeu que não deveria colocar em votação. Então, a CCJ cumpriu o prazo normalmente. A mesa, por ser uma sessão específica, uma sessão que havia uma interrupção de 1h30 para uma homenagem à Energisa, entendeu que não colocaria os projetos para análise. Agora, os prazos foram cumpridos e, por enquanto, nós não estamos precisando de ajuda na CCJ. Não. Muito obrigado. Pois não, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demânio. Favorável ao veto. A presidência também vota favorável, portanto, veto mantido por unanimidade. Próximo veto, veto total número 10.479/2011, pediu também ao vereador Isaac Demânio que faça a leitura do veto. Total. Excelentíssimo senhor presidente, com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e os demais vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal número 3.924, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, decidi vetá-lo totalmente pelos motivos abaixo expostos. O projeto de lei está maculado por vício de inconstitucionalidade formal consubstanciado em usurpação da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para defragar projetos de lei que acarrete ou majore a despesa pública sem a indicação de proporcional majoração da receita pública ou redução de despesas. O aumento de despesa aviltrado consiste na necessidade de alocação de material humano específico com o escopo de viabilizar a implantação do programa na forma como proposto no projeto em exame, com destaque à previsão de eventual tratamento nos domicílios. Assim, tendo em vista que o projeto de lei gera aumento de despesa, tal matéria só pode ser tratada em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93, inciso 5 da Lei Orgânica do nosso município. Em verbos, artigo 93, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre 5. Lei que aumente a despesa pública. Ademais, ainda quanto ao projeto de lei, é indicado ao chefe do Executivo, nos casos de sua iniciativa exclusiva, é vetada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes, conforme já pacificado pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Verbes: ação direta de inconstitucionalidade, desembargadora Valéria Maron, julgada em 12/5/2008, órgão especial. Representação por inconstitucionalidade, artigo 2º da Lei Estadual número 5.174, de 28 de dezembro de 2007. Criação de vara de fazenda pública a ser instalada em Foro Regional da Barra da Tijuca. Emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Restrições ao poder de emenda. Impertinência ao tema do projeto. Aumento de despesa. Vício de iniciativa e afronta ao princípio de separação dos poderes, acolhimento integral do parecer pela procedência do pedido. No mesmo sentido, já decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em verbes: ementa, ação direta de inconstitucionalidade, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 6.782 do Estado do Rio Grande do Norte, a ele acrescido pela Lei 6.991/97. Emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Concessão de vantagem pessoal a servidor público estaduais. Violação do artigo 63, inciso 1 da Constituição do Brasil.
reconhecimento da generalidade e abstração suficientes ao ato normativo, possibilidade de exame de constitucionalidade na via do controle concentrado, preliminar rejeitada. A iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre vantagem pessoal concedida a servidor público cabe privativamente ao chefe do Poder Executivo. Precedentes. Inviabilidade de emendas que impliquem aumento de despesa ao projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6.782/95, a ele acrescido pela Lei 6.991/97, ambas do Estado do Rio Grande do Norte. Logo, sequer é incabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa em projetos de iniciativa legislativa exclusivo do chefe do Poder Executivo Municipal. Com muito mais razão, não é admissível a deflagração de projetos de lei em si. Ademais, senhor presidente, a Rede Pública Municipal de Saúde já executa atividades voltadas ao diagnóstico e ao tratamento de depressão, seja qual for sua causa, origem. Assim, procedendo em observância à competência outorgada aos municípios pela Constituição da República. Ainda que não fosse existente o vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação de iniciativa, sob o prisma da majoração da despesa pública municipal, tal mácula subsistiria por outra razão, a violação ao princípio da separação e harmonia entre poderes. É que leis municipais que dispõem sobre a criação de programas de governo e, consequentemente, organização interna corporis dos órgãos municipais são de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. É igualmente pacífica a jurisprudência no egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, no sentido exposto em verbis, eu vou ler apenas um dos julgados. Representação por inconstitucionalidade de Lei Municipal número 4020 de 2005, Programa Administrativo Iniciativa do Poder Executivo, inconstitucionalidade de lei. Representação por inconstitucionalidade, Lei número 4020 de 28/4 de 2005, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Enfrentamento de Obesidade em Crianças e Jovens da Rede Municipal de Ensino. Indevida criação de obrigação para o Poder Executivo, configurando inconstitucionalidade por afronta aos artigos 7º e 112, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Estadual, acolhimento da representação na esteira do parecer ministerial que assinala a invasão pela lei autorizativa da esfera da atribuição do outro poder. São essas, excelentíssimo senhor vereador presidente e demais eméritos parlamentares, as razões de fato e jurídicas que me conduziram à decisão de vetar totalmente o projeto de lei em análise em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima, de elevada consideração e distinto apreço a Vossa Excelência e aos demais membros desse Poder Legislativo. Assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. O projeto de lei conta com parecer favorável, o veto total conta com parecer favorável, com a assinatura de 2 dos membros da CCJ, senhor presidente. Tem que ter mais um membro. Obrigado, vereador. Só passar a presidência aqui para o vereador Manuel do Porte. Pois não, presidente. Tem que ver um voto do Manuel e do Reinaldo. Eu não faço. Senhores vereadores, só para aqui, para passar para o plenário, que meu voto na CCJ, já conversei anteriormente com o presidente da comissão, é contrário ao veto, não acompanho o veto, o relatório, o parecer do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Jorge Carvalho.
Senhores vereadores, eu devolvo a presidência ao vereador. Obrigado, vereador. Com 3 pareceres, o projeto encontra-se em discussão. Com 3 votos, o projeto encontra-se em discussão. O vereador tem até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gosto de me utilizar de uma metáfora aonde fica claro... Eu queria solicitar uma parte, vereador. Eu queria me inscrever também na relação dos que vão apartear Vossa Excelência. Fico feliz de ambos terem essa oportunidade. Aonde todos os dias pela manhã o homem caminhava pela praia e o outro observava milhares e milhares de estrelas do mar fora, na areia, e esse homem dava 1, 2 passos, se agachava e jogava a estrela para dentro do mar. 1, 2 passos, se agachava, jogava outra estrela do mar. Um dia, o homem não se conteve, se aproximou do outro e falou: rapaz, o que adianta você fazer isso? Pegar e salvar uma estrela se milhares delas, milhões delas estão morrendo. Para essa aqui, ó, vai fazer a diferença, é a vida. Fico deveras decepcionado em ter ouvido as palavras que nesse momento foram usadas para poder corroborar esse veto, haja vista que o próprio Demerval, dono da Santa Lúcia, sabe o quanto é importante um tratamento psiquiátrico. Mas, por outro giro, o momento mais feliz da mulher é quando ela vai ser mãe. E as palavras que foram colocadas ali, parece que todas as mulheres que serão mãe terão esse tipo de problema e acarretarão custos para o município. A gente observa que nesse tratamento com relação à depressão pós-parto, que é disponibilizado através dessa lei, eu tenho a certeza que todos os meus pares votarão para que o veto seja derrubado, no sentido de que a própria Secretaria de Saúde ela disponibilize um psiquiatra para que possa tratar as mulheres que, infelizmente, têm esse tipo de diagnóstico. A própria lei ela prevê algum tipo de convênio com a própria rede pública, particular, com ONGs e assim sucessivamente, para que possa viabilizar essa experiência. Vereador Cláudio Damião, fica à vontade, tenho a certeza que vossa fala vai contribuir muito para que a gente possa derrubar esse veto. Vereador, primeiro tenho que dizer que o projeto ele tem um valor enorme. Eu, como o vereador que apresentou a proposta de criar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, tenho que dizer que isso aqui é defender os interesses das mulheres. Como é uma casa formada por homens, talvez nem todos saibam, né, a dificuldade que as mulheres têm com relação ao acompanhamento do pré-natal em Nova Friburgo. A lógica correta para as pessoas que têm recursos, que podem buscar o atendimento médico, é de que elas sejam atendidas mês a mês. Nova Friburgo, segundo denúncias que recebi, as mulheres não conseguem ter o atendimento integral. São 3, 4 consultas ao longo da gestação. Essa tem sido a regra geral. O que já em si é um problema. O outro problema é desconsiderar, né, numa lógica masculina, de que isso é custo. Pelo contrário, isso é evitar o custo e evitar a morte, e evitar a degradação da criatura humana. Porque uma mulher com depressão pós-parto, ela pode inclusive se matar ou matar a criança. Então isso tem uma gravidade enorme, aí estão colocando na tabela de custo, vamos pesar custo. Ora, isso não é custo, isso é prevenção, isso faz parte inclusive do acompanhamento do pré-natal. É o pós-nascimento, né? O pós-natal, eu não sei, talvez tenha um nome técnico, que o doutor Renato possa até me... Puerpério. Perfeito. Então, essa é uma questão básica do direito da mulher. E nós temos que entender que isso não traz absolutamente custo nenhum. Agora, tem um problema no município, um problema grave, é que nós não temos psiquiatras na rede. Agora, isso é uma deficiência do município que o município precisa corrigir. Agora, porque não tem psiquiatra, então não pode dar o direito à mulher? Ela morre, ou seu filho morre, ou fica no abandono, no esquecimento? Isso é de um absurdo, de uma crueldade. Agora, Vossa Excelência foi muito feliz com a proposta. Um projeto semelhante, nessa mesma linha, foi apresentado
por um vereador em Barra Mansa, um vereador do PMDB de nome Luiz Batista de Barros. Lá ele é conhecido como Lula, embora seja do PMDB. E o projeto foi aprovado. Trata na mesma linha de uma matéria semelhante, em que o vereador, né, propõe lei que cria programa de tratamento de depressão pós-parto. Olha como são os entendimentos, né? A lei valeu lá, aqui, veto. Então, vereador, eu quero expressar aqui o meu total repúdio a esse veto, já de antemão, dizendo que nós temos que derrubá-lo. E certamente a sensibilidade aqui dos vereadores fará com que isso aconteça. Obrigado, vereador. O advogado conhece, conforme bem a minha assessora, doutora Adriana, disse, o direito do nascituro, ou seja, quando a criança, ela, óbvio, ainda está em fase de crescimento, sendo bebê, o próprio estatuto da criança e do adolescente, já através do artigo 7º, diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E tenho certeza que esse artigo vem colaborar com toda a sua fala, a sua argumentação. Vereador Renato Abirrame, nosso guardião da saúde, tenho a certeza que enxerga essa proposição de uma maneira diferenciada, isso porque Vossa Excelência conhece profundamente a maneira de se resgatar a saúde das mulheres que infelizmente são acometidas desse mal. A argumentação do Poder Executivo fala em vício de iniciativa, violação do princípio constitucional, geração de despesa. Cita as citações de autores, de juristas, desembargadores, que eu não vi muita ilação com o projeto. Eu quero lembrar que, ao invés de violação do princípio da Constituição, nós tínhamos a inversão do princípio da racionalidade, porque a puérpera, a mulher que sofre de depressão pós-parto, como disse bem o vereador Cláudio Damião, ela é uma patologia grave e muitas vezes pode levar à morte por suicídio ou até o próprio concepto, o próprio filho pode sofrer danos, inclusive pela essa depressão. E são muito poucas, não é uma coisa comum. E o tratamento vai permitir que essa paciente não seja internada. Aí é que vem a redução de despesa, redução substantiva de despesa, impedindo a internação. Então é o contrário, exatamente o contrário, antes do que diz aí o Executivo no seu veto. Eu quero lembrar também que hoje nós praticamente não temos assistência psiquiátrica. Nós tínhamos um psiquiatra de licença, os outros foram embora. No governo passado, vereador Marcos, é bom lembrar sempre, a ex-prefeita, que hoje é candidata, já está aí na rua fazendo campanha para se eleger ano que vem prefeita de Friburgo, esperando que o povo friburguense seja desmemoriado, esqueça. Ela e a secretária de saúde atual, inclusive, cuja candidatura ela apoiou, eles liberaram um psiquiatra cedido pelo Ministério da Saúde. Ele entrou quando eu era chefe de serviço de medicina social do extinto INAMPS, um excelente psiquiatra, de graça, porque ele era cedido, a prefeitura não recebia nada. Nos últimos meses, em dezembro, antes dela sair, ela liberou para outro município, ele mora aqui, trabalha aqui, liberou, é menos um psiquiatra. Quer dizer, o problema se agravou e agora está gravíssimo. Nós precisamos de colocar psiquiatra no SUS. Porque ele não teve oportunidade de consultar quem liberou. É exatamente isso. Por isso, seu projeto é perfeitamente execuível e essas alegações, para mim, não funcionam. Um minuto. O que é preciso é atender as pacientes com assistência digna, e que é o princípio constitucional que está lá. A saúde é um dever de todos, é um direito de todos e o dever do Estado. Obrigado, vereador, e fica claro através de vossa fala que é possível reverter esse tipo de enfermidade através de tratamento. Vereador professor Pierre, fica à vontade.
Vereador Marcos Medeiros, o projeto, eu não consigo entender a ação do Poder Executivo nessa avaliação em específico. Como bem frisou o vereador Renata Birramer, você não consegue ver uma conexão entre a argumentação e o projeto em alguns pontos, e isso não é a primeira vez, a gente já questionou isso. Agora, a questão da saúde no município é crítica. Passaram agora esses dias aí, não tinha médico no hospital. Faltaram médicos, sobretudo nesse feriado, para atendimento. Aí a gente entende o argumento de gerar despesa, porque um programa como esse ele é facilmente absorvível pelo sistema quando o sistema está organizado. Uma vez que o sistema está cheio de lacuna e falta de médico, aí justifica pela necessidade de contratação ou realização de concurso público para ter médico especialista na área, a tal da despesa. Isso é absurdo. Agora, se se fala em Constituição, então procura os artigos constitucionais que versam sobre a saúde. Também são constitucionais. A garantia de defesa da mulher também é constitucional. Da saúde da criança, Vossa Excelência acabou de ler um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também existem outras leis e a própria Constituição da República que garante isso. É um programa. Inclusive, existe um dispositivo do projeto de Vossa Excelência que versa sobre a possibilidade de convênio, inclusive com a iniciativa privada em alguns casos. Como é que se fecha essa porta? Está se fechando a porta. Então, eu não consigo entender. O vereador Cláudio Damião trouxe muito bem um projeto similar que foi acatado por outro município. Então, é uma questão de reflexão, de bom senso, de avaliação do quadro de saúde, e muito bem frisou o vereador Renata Birramer, eu assino embaixo com ele. A prevenção é que vai gerar exatamente o segurar da despesa. A despesa é muito maior quando não se cuida, quando não se trata, mas quando se previne. Então, eu sinceramente não consigo entender essa argumentação que veta esse projeto tão importante, de mérito tão necessário, e com embasamento constitucional, sim. Eu concluo aqui em virtude do tempo ter se esvaído, mas já me posiciono a favor do projeto e contra o veto. Por derradeiro, óbvio, tem muitas argumentações aqui ainda para serem utilizadas, mas o tempo é curto. Mas esse tipo de iniciativa, ou seja, onde a gente possa tratar a mãe que tenha depressão pós-parto, com certeza se evitaria atitudes iguais ao médico Bruno Furtado Mendes Machado, que está em Nova Friburgo e atestou que o paciente Heródoto Ben de Mello encontra-se sob cuidados médicos, devendo manter-se afastado de suas atividades no período de 60 dias. Com certeza está com o estado alterado da mente. Peço e espero a aprovação de meus pares e tenho a certeza que a gente vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. Após a discussão, em votação nominal, iniciar a votação pelo vereador Renata Birramer. Contra ou a favor? Desculpe, vereador, por favor, repete. Contra o veto. Vereador Cláudio Damião. Com breve declaração contra o veto, dizendo que é preciso olhar mais atentamente essas questões do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista do direito da mulher. Isso não está sendo considerado, não está sendo respeitado. É obrigação do município tratar das pessoas de forma integral, de forma geral, no que diz respeito à sua saúde. E muito mais sensivelmente no caso das mulheres e dos seus filhos. Vereador professor Pierre. Contrário ao veto, com mais uma breve justificativa de que o direito da mulher é plenamente constitucional, está na Declaração dos Direitos Humanos, quer dizer, existem acordos internacionais que asseguram isso de níveis de saúde. Então, não há como questionar um projeto dessa envergadura e com tamanho e propósito. Por isso, contrário ao veto. Vereador Marcos Medeiros. Contrário ao veto. Vereador Nome Nassif. Presidente, favorável com a declaração de voto. Eu acho que realmente toda mulher tem o direito ao psiquiatra para se fazer esse tratamento, mas se trata aqui de um vício formal, uma questão jurídica, que impossivelmente podemos sustentá-la nesta casa. É um vício formal. Eu acho que é muito bom o projeto, só que houve um vício de iniciativa.
E quero deixar registrado aqui também que, quando eu vejo criticar muito a saúde, a falta de médico, eu vou pedir que os vereadores, todos aqui, antes de fazer crítica, que apresentem médicos para ser contratados pela Rede Municipal de Saúde. Eu sou aqui da bancada do governo municipal, estou aqui, quero que seja ratificado o vereador Jorge Carvalho. Conclua, por favor, vereador. Quando o vereador me apresentar os médicos para colocar na saúde, e se a prefeitura não contratá-los, aí sim, aí eu vou começar a criticar também. Mas primeiro eu vou pedir, cobrar que todos os vereadores apresentem os médicos para trabalharem. Eu vou começar a cobrar também a resposta. Conclua. Vereador Edson Flávio. Presidente, contra o veto e entendendo que tem vício quando interessa o governo. Tem vício porque interessa o governo, interessa talvez o município não faz e não deixa ninguém fazer. Se o município julga tão importante a vida da mulher, a vida do cidadão, então que o município proponha e traga para essa casa. Eu não vejo projeto dessa magnitude chegando nessa casa por parte do Executivo. Então, não faz, não deixa fazer e tem vício quando interessa. Tinha que ter vício, por exemplo, quando privatizou o cemitério. Aí não teve vício, aí não teve problema, aí ultrapassou a lei. Agora, de forma contrária, está aí acontecendo. Também não tem vício, por exemplo, quando a secretária de saúde é processada pelo Ministério Público Federal e não vem nem da declaração nessa casa. Conclua, e aí por não favor. tem problema nenhum. Mas quando é para beneficiar o cidadão, beneficiar a mulher, principalmente a mulher pobre, a mulher carente, tem vício. É assim que funciona. Meu voto é contrário ao veto. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável ao veto com a pequena declaração. O que se discute aqui não é a importância do objetivo do projeto. Isso é indiscutível. O objetivo não entra em discussão. É a formalidade dentro das normas constitucionais. Então, não adianta fazer o discurso levando para o lado daquilo que se quer fazer. O que se quer fazer é extremamente louvável. Agora, nem tudo que se quer fazer é possível dentro da norma constitucional. Então, daí a razão do veto e acompanhar o veto. Vereador Reinaldo Rodrigues. Contrário ao veto, com uma breve justificativa. É necessário não só o projeto do vereador Marcos Medeiros, é de suma importância, mas eu acho que, na verdade, o município já tem que ter um psiquiatra, entendeu? A gente tem que ter um profissional da área. Isso não obriga que o projeto venha que ter que se contratar ou não. A necessidade de ter, eu acho que esse é o motivo por qual eu vou votar contra o veto. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, ouvi todas as posições que foram colocadas aqui. Eu acompanhei preliminarmente o parecer do vereador Jorge Carvalho, bem embasado e fundamentado na Constituição da Justiça. Mas eu estava analisando o projeto de lei do vereador Marcos Medeiros aqui friamente, e o que o vereador propõe no projeto de lei, num mero arranjo administrativo dentro da Fundação Municipal de Saúde, pode ser possivelmente atendido sem que gere nenhum tipo de despesa excedente. E eu vou pedir vênia ao presidente da CCJ, o vereador Jorge Carvalho, eu vou rever meu posicionamento aqui, ancorado no artigo 196 da Constituição, eu vou votar contrário ao veto proposto pelo Executivo, senhor presidente. Vereador Manel Martins. Favorável ao veto, senhor presidente. A presidência também vota contrário ao veto, com a breve declaração também, senhores vereadores, pela importância do impacto social que vai abranger as mulheres do nosso município, na própria defesa do vereador Marcos Medeiros, com a possibilidade dos convênios com a rede privada, e, ao meu ver, o projeto não aumenta a despesa, pois tem que ter na rede o tal profissional. Se não há, é incapacidade, tanto da secretária da Fundação Municipal de Saúde, como do prefeito, por não ter na rede tal profissional. Então, sou contrário ao veto e, portanto, o veto foi derrubado com 8 votos contrários. Pois não, vereador. Agradecer e deixar claro que mais forte do que as letras frias são as mulheres, são os homens, são as pessoas. Continuando, mais um veto parcial, 10.480/2011, pediu o vereador Isaac Demani também que faça a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente. Veto parcial. Cumprimentando cordialmente com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e os demais excelentíssimos vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal número 3.923, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, decidi vetá-lo parcialmente, especificamente no que toca ao artigo 3º, pelas razões adiante expostas. Conforme se observa, senhor presidente, o dispositivo objeto de veto é de cunho meramente autorizativo, o que resta claríssimo ao estabelecer que poderá a Secretaria Municipal de Saúde promover, fecha aspas. Portanto, resta claro que o dispositivo legal tem o desiderato de autorizar a Secretaria Municipal de Saúde, que a Secretaria Municipal de Saúde execute determinadas medidas na semana comemorativa de que trata o projeto. Entretanto, se afigura totalmente desnecessária a existência de dispositivo legal que autorize o Poder Executivo a fazer algo para o qual não dependa de autorização legislativa, como é o presente caso. A realização de mutirões educacionais, informativos, preventivos e das demais atividades previstas no artigo 3º independe de lei que autorize. Haja vista que a possibilidade de tal agir deflui diretamente do texto constitucional. O órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado já pacificou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar de conteúdo meramente autorizativo, cita diversos julgados do órgão especial, que eu vou proceder à leitura do último. Ação direta de inconstitucionalidade, ementa desembargador Silvio Capanema, julgado em 18 de setembro de 2006, órgão especial. Representação por inconstitucionalidade, lei autorizativa. Declara-se a inconstitucionalidade de lei que autoriza o Executivo a construir e instalar um busto de Dom Helder Câmara na avenida do mesmo nome, vício formal e material. São essas, excelentíssimo senhor presidente e demais eméritos parlamentares, as razões jurídicas que me conduziram à decisão de vetar parcialmente o projeto de lei em referência, mais especificamente vetar o artigo 3º, em defesa dos preceitos constitucionais referidos dos precedentes jurisprudenciais acima transcritos, na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada consideração e distinto apreço a Vossa Excelência e os demais membros do Poder Legislativo. Respeitosamente, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. O projeto de lei tem parecer favorável da maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. O vereador tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o veto é parcial ao artigo número 3. A lei ela institui a Semana da Mulher Grávida no município de Nova Friburgo. O artigo número 3 diz que poderá a Secretaria Municipal de Saúde, por seus órgãos próprios, promover semana comemorativa de que trata essa lei, mutirões educacionais, informativos, preventivos e outras ações que envolvam a saúde da mulher, inclusive com atendimento de profissionais habilitados. Eu estive observando, foi aprovado por unanimidade esse projeto nessa egrégia e notável Casa de Leis. Tive parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E fica claro que é um projeto que ele tem como objetivo valorizar a mulher grávida. E fica deveras novamente entristecido meu coração em ver, infelizmente, uma proposição de tão importante envergadura receber esse veto do nosso prefeito Demerval Barbosa Moreira. Fica à vontade, vereador Cláudio Damião. Vereador, eu não posso deixar de me manifestar, porque essa lei ela contribui com programas do governo federal, com programas do governo do estado e até com programas existentes no próprio município. Quer dizer, você orientar
com relação à questão da gravidez, você ter um dia especial para discutir essas questões, o cuidado, a atenção, não implica em gasto ao município, não implica absolutamente inconstitucionalidade nenhuma. Então, a exclusão do artigo, né, ele não traz, porque normalmente você poderia discutir, mas traz gasto, traz custo, não traz. Então, ele não tem prejuízo algum em manter, não tem problema algum em mantê-lo. Direciona. Direciona, ele diz que poderá fazer, e o município, se entender que deva fazer, fará, ou não. Ele não é impositivo, ele não obriga, é o meu entendimento com relação a isso. E é mais um tema dirigido às mulheres. A gente já tem tanta questão que precisa ser melhor discutida com relação à saúde da mulher, uma atenção especial, atenção básica de qualidade. São tantos os problemas. Eu acho que trazer à tona, através do projeto de Vossa Excelência, ajuda a levantar na sociedade, junto à população de um modo geral, a importância que esse tema venha à baila aqui nessa noite. Eu, naturalmente, vereador, tenho o entendimento de que nós devemos derrubar esse veto. Eu comungo dessa opinião. E salientar que Vossa Excelência foi feliz na propositura desses dois projetos. Fico feliz por vossa fala, eu tenho a certeza que vai contribuir bastante para poder elucidar, infelizmente, esse equívoco do governo municipal. Fique à vontade, vereador. Vereador Marcos Medeiros, novamente vem essa questão do questionamento com relação à questão constitucional. A lei em si, ela não é autorizativa. O corpo da lei, a lei como um todo. Tanto é que a lei, o veto é parcial para um artigo. Se fosse assim, eu fico imaginando a quantidade de leis do país que deveriam ser ripadas e artigos deveriam ser ripados das leis nacionais. O próprio PCN, do que ele tem do verbo poder, PCN, está ligado exatamente a todo o programa de orientação curricular no nacional. E o que ocorre? Quantas vezes aparece o verbo poder? Ele sugestiona. Os parâmetros curriculares nacionais são eivados do verbo poder, porque ele sugestiona e dá conteúdo à legislação. Então eu não consigo entender, mais uma vez, um veto para um aspecto que ele é inferior dentro do corpo da lei. A lei como um todo não é autorizativa, mas ele dá substância, conteúdo e orientação para a atividade da Semana da Mulher Grávida. Seu alcance social é muito maior do que uma pequena palavra. Olha, qualquer um como prefeito agradeceria, porque está me sugestionando, está me orientando a tomar determinadas ações, caso sejam possíveis. Não existe essa interpretação de autorizativo nessa forma inferior, não cabe no comparativo com leis totalmente autorizativas. É esse que é o problema. Está se confundindo a parte com o todo, o menor com o maior. Inclusive, isso pode ser debatido na Conferência da Mulher, que vai ser realizada dia 6 de agosto, aqui na Câmara Municipal. Então, mais uma legislação que a gente entende não ter ferimento nesse sentido. É só fazer um levantamento, volto a dizer, das leis que contêm o verbo poder. A gente não vai mais poder usar poder. 5 minutos. Orientar. Esses verbos estão sendo abolidos da língua portuguesa nas legislações do Poder Legislativo. Da mesma forma que não dá para se entender o entendimento de meio gratuito para se tratar a legislação de meia passagem. Meio grátis. Então, quando se começa a vilipendiar a língua portuguesa e os termos utilizados nas legislações, realmente me incomodem muito, porque ela é utilizada ou vilipendiada para atender determinados interesses e não propriamente o interesse da coletividade. Então vai se ripar o verbo poder da língua, do texto? Pelo amor de Deus. Então, nesse sentido, mais uma vez, vamos colocar contrário ao veto, porque isso é um ganho e consubstancia o projeto. Em momento algum o prejudica e o torna autorizativo na sua essência. A essência dele é impositiva. É impositiva. Então não tem qualquer ferimento. Vereador, propositadamente foi escolhido dia 28 de maio para que se pudesse
ser o início dessa comemoração, no sentido da Semana da Mulher Grávida, Dia da Mulher Grávida, no sentido de que é o dia onde há comemoração da redução da mortalidade materna em nível de Brasil. Eu sempre me remeto a uma história, professor Pierre, vereador Jorge Carvalho, vereador Edson Flávio, aonde tive visitando uma senhora, não, uma menina, moradora ali de São Geraldo, que ela saiu, foi a um baile no Clube de 50, que infelizmente acabou, e lá ela conheceu um rapaz. Naquele dia, eles saíram, tiveram momentos íntimos, e futuramente ela descobriu que estava grávida e nunca ficou nesses 3 meses, mais ou menos, sem vê-lo. Ele a procurou, deu dinheiro a ela e fez com que ela abortasse a criança. Ela assim o fez, infelizmente, e ato contínuo, o tempo se passou, dali 5 meses, mais ou menos, ela começou a passar mal. Levaram para o hospital e ela pariu uma criança. Isso porque ela estava grávida de gêmeos e não sabia que isso tinha acontecido com ela. 2 minutos. E ela procurou o pai até hoje, a gente está ajudando ela a viabilizar o DNA, não acredita que o filho tenha sido dele. Então, eu tenho a certeza que se a gente conseguisse viabilizar uma semana onde pudesse, através de várias atividades desenvolvidas, ela seria uma pessoa mais consciente e evitaria que sua filha hoje, que nasceu desta forma, tivesse problema na fala, conforme tem, problema no crescimento, problema na mente, porque isso tudo foi desdobramento da falta de consciência e da falta de informação que, infelizmente, essa pessoa tem em nossa sociedade. Tenho a certeza, vou repetir, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, por seus órgãos próprios, promover a semana comemorativa de que se trata essa lei, mutirões educacionais, informativos, preventivos e outras ações que envolvam a saúde da mulher, inclusive o atendimento de profissionais habilitados. O senhor, fica à vontade. Segura aí, vereador. Obrigado aí pela oportunidade. Na realidade, eu vejo que o governo, o executivo, sempre procura vetar alguns projetos relevantes sem apresentar argumentos plausíveis. Eu acho que o governo tinha que se preocupar em cumprir as leis que estão aprovadas nessa casa, que a maioria são descumpridas, a grande maioria são descumpridas. Obrigado. Vereadores nobres, a gente espera, tem uma velha frase da história que cada um cumpra com o seu dever, ou seja, nessa questão que o médico cumpra com o seu dever, que as mães cumpram com seus deveres, que a sociedade, através desse espírito, que será através de campanhas, de várias outras atividades, a gente vai conseguir fazer com que as mulheres, que as mães se conscientizem e que a gente possa ter, nesse momento, o dever dessa casa cumprido, no sentido de se fazer com que esse veto seja, mais uma vez, nessa casa, negado, haja vista que, com certeza, essas ações educacionais e informativas vão contribuir para o bom andamento e, principalmente, para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Peço e espero, nesse momento, que todos votem pela queda desse veto, que, infelizmente, é uma atitude equivocada do governo municipal. Obrigado. Após a discussão, em votação nominal, para satisfazer até uma solicitação do vereador professor Pierre, iniciar pelo vereador Isaac Demani. Senhor presidente, eu vou votar favoravelmente ao veto, com a breve justificativa. É o mesmo entendimento que eu utilizei, o mesmo critério do artigo do projeto de lei de minha autoria, que foi vetado e mantido nessa noite. Há diversos julgados do órgão especial do nosso Tribunal de Justiça, julgando a inconstitucionalidade de leis inconstitucionais. E essa lei não está sendo julgada
ela é inconstitucional, ela não está sendo totalmente vetada, apenas um artigo, vai se manter a importante Semana da Mulher Grávida, do projeto de lei do vereador Marcos Medeiros. O projeto, na sua essência, vai ser mantido, apenas esse artigo queria macular o projeto de lei do vereador que está sendo vetado, e o meu voto é favorável ao veto, tendo em vista a manutenção da essência da lei, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável ao veto, senhor presidente, com uma pequena declaração, acompanhando o parecer do presidente da comissão, vereador Jorge Carvalho, parecer bastante fundamentado, e também o prefeito está vetando apenas um artigo, o artigo 3º da lei. Então, eu mantenho o meu voto favorável ao veto. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável pelas razões expostas no parecer. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, contra o veto e com uma pequena declaração de voto. No projeto ele diz que poderá, parece que o procurador-geral do município, eu acho que houve uma falha na interpretação dele para poder mandar essa matéria para esta casa. Eu acho que ele está talvez assoberbado lá, não sei, alguma coisa está acontecendo lá e ele mandou esse projeto para cá. Da mesma forma, ele poderia rever isso, como poderia rever os pareceres que ele deu, talvez favorável à privatização dos cemitérios, essas coisas todinhas. Ele poderia rever isso e ajudar o prefeito a voltar atrás nessa ideia terrível de privatizar os cemitérios da cidade. Quem sabe, né? Ele pode mudar de posição o procurador da prefeitura. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com a declaração de voto. Eu acho belíssimo projeto, belíssimo, acho um projeto de coisa. Agora nós temos que saber que há um vício formal nele, iniciativa formal. E se nós não derrubarmos, mantermos o veto, pode amanhã contaminar todo um projeto dessa magnitude. Razão pela qual eu acho que o projeto é brilhante e é um vício, mais um vício formal, pela inconstitucionalidade, eu voto favorável ao veto. Vereador Marcos Medeiros. Contrário ao veto, com pequena declaração de voto. Pois não. Respondendo ao vereador Edson Flávio, o procurador deve estar envolvido com algum problema lá em Aperibé, então, com certeza, ele está com seu tempo todo dedicado a essa questão. Vereador professor Pierre. Contrário ao veto, pelas razões que já expus. Agora, eu gostaria de destacar só em relação ao vereador Nassif, aquela questão de médicos. Se o município cumprir a lei federal 8142, que há 18 anos descumpre, que é um plano de cargos e salários dignos aos profissionais de saúde, eu tenho certeza que eles não vão sair do município. Vereador Cláudio Damião. Contra o veto com declaração, dizendo que é um projeto que atende aos interesses das mulheres em Nova Friburgo. Além disso, eu concordo com o vereador Edson Flávio que essa questão de constitucionalidade, de legalidade, sempre passa ao largo quando são questões que batem lá no interesse do município. A privatização dos cemitérios deveria ter passado na Câmara Municipal e não passou. E nós tínhamos que exigir que esse ato fosse desfeito. Fizemos e aprovamos nessa casa uma indicação, né, ao prefeito para que ele desfizesse esse malfadado decreto em que autorizou o aumento das taxas cemiteriais, assim como a entrega desse patrimônio que é da população de Nova Friburgo para uma empresa privada. Assim como deveria discutir melhor também o reajuste das tarifas de ônibus, que acontece de uma forma sempre equivocada. Não que a Câmara possa discutir ou decidir se vai ter um aumento ou não, mas a discussão deveria passar sempre pela Câmara ou dentro das regras que estão estabelecidas. Então, só para lembrar aqui que o vereador Edson Flávio foi muito feliz na sua fala. Vereador Renata Berrame. Contrário ao veto, e lembrar que a mulher grávida gera uma criança, a criança nasce. E na sexta-feira, dia 24 de junho, agora, no feriadão, nós não tínhamos pediatra nem na UPA, nem no Hospital Municipal Raul Sertã. E as crianças, nossas crianças que não têm plano de saúde, estavam sendo encaminhadas para o Day Hospital, R$50 a consulta. Vereador Manuel Martins. Favorável ao veto. Favorável, vereador? Favorável. Senhores vereadores, o presidente também vota. Eu voto favorável
né? Sei da importância social do projeto, mas como só é retirada do artigo 3º e o artigo 1º e o artigo 2º continuam, fica instituída a Semana da Mulher Grávida no âmbito do município de Nova Friburgo, a ser comemorado no dia 28 de maio, a data está confirmada e a semana passa a constar no calendário oficial da cidade, portanto, eu voto favorável. 2. Mantido o veto com 6 votos favoráveis ao veto e 5 votos contrários. Portanto, veto mantido. Senhores vereadores, antes de finalizar, queria fazer um convite aqui ao Partido Democrático Trabalhista, Diretório Municipal de Nova Friburgo, a Executiva Municipal do PDT tem a satisfação de convidar a todos os vereadores para a sua convenção a ser realizada no próximo dia 2 de julho, sábado próximo, a partir das 14 horas, na sede da Academia Friburguense de Letras, na Praça Getúlio Vargas, 57 Centro, ao lado da antiga Câmara Municipal, assina o presidente Joel Duarte. Fica aqui a Câmara Municipal, convidada a todos a participarem da convenção do partido no próximo sábado. Pois não. Rapidamente, é que eu não vou estar aqui no sábado, vou pedir o vereador Nami Nassif para me representar na convenção do PDT. Se representar o vereador Jorge Carvalho, estarei viajando também nesse dia. Pois não. Quem sabe eu posso vir. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um comunicado breve, que nós enviamos, eu recebi no meu gabinete ofício do sindicato, do Sincomércio, com relação à manifestação, o documento que eu enviei para